Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos também que estão nos acompanhando pelas redes sociais da igreja. É uma alegria podermos estar aqui nessa manhã. Que o Senhor nos abençoe. Nós vamos para o estudo da Escola Bíblica Dominical. Nessa oportunidade, a lição de hoje é Carta às Igrejas da Ásia, Laodiceia. Quem vai ministrar nessa manhã é o pastor Wendel Magno. Nós vamos convidá-lo a vir aqui à frente, vamos orar por ele e assim nós vamos dar início à nossa Escola Bíblica Dominical nessa manhã. Que você seja muito abençoado nesse estudo. Procure participar, você aqui presencialmente, você em casa, para que o Senhor possa nessa manhã trazer sabedoria dos céus às nossas vidas. Pastor Wendel, vamos orar pela vida do pastor que estará ministrando em Laodiceia nesta manhã. Senhor nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Senhor, pela Igreja Batista da Esperança. Obrigado, ó Deus, nesta oportunidade o pastor Wendel estará ministrando a Escola Bíblica Dominical para cada um de nós. Também, ó Deus, nós colocamos a irmã Valesca em tuas mãos. Ela está reunida nesse momento com os juniores de nossa igreja, em um ambiente, meu Pai, preparado para eles. Portanto, ó Pai, que nessa manhã os irmãos aqui presencialmente, os que estão em casa, possam receber a porção, meu Pai, o alimento espiritual, para que assim, ó Deus, nós possamos ser felizes na Tua presença, com a sabedoria que vem do alto dos céus. Agradecidos somos e oramos em nome de Jesus. Amém e amém. A graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a todos os irmãos. Amém? Os irmãos que estão aqui no templo, os irmãos que estão em casa, os amigos também que estão acompanhando esta transmissão pelo Facebook da Igreja Batista da Esperança, sejam muito bem-vindos e todos tenham um domingo abençoado, abençoador na presença de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como muito bem disse o pastor Renato, hoje nós encerramos aqui os estudos sobre as igrejas da Ásia, não na totalidade do Apocalipse ainda, que dará prosseguimento no mês de dezembro, mas hoje vamos encerrar o ciclo de mensagem que diz respeito à revelação de Jesus Cristo a João, quando ele estava exilado em uma ilha chamada Patmos. E foi dado a João ali a revelação de Jesus sobre as cartas, 7 cartas às igrejas de uma região da Ásia Menor, que hoje é conhecido como Turquia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia, por favor, você que está aqui na igreja, você que está em casa acompanhando, e quem eu tenho certeza que está acompanhando agora são os meus pais, Sargento Nério, que Deus abençoe a vida do meu pai, a minha mãe Nilza e a minha esposa, irmã Jeane, que está na companhia dos meus pais agora, e todos os irmãos que já estão conectados, sejam muito bem-vindos, e eu espero que Deus fale ao coração dos irmãos. Para isso eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor em Apocalipse. O capítulo é o 3º, Apocalipse capítulo 3, e vamos à última carta escrita, então, destinada nos primeiros capítulos, começando no capítulo 2 ao capítulo 3 de Apocalipse, findando hoje aqui Laodiceia. Os versos compreendem do 14 ao 22, eu vou ler, os irmãos acompanham, se possível depois não feche a sua Bíblia, caso você possa, porque existem versículos aqui pontuais em que vamos trabalhar uma convocação urgente ao fervor espiritual. Eu vou ler e os irmãos acompanham.
Ao anjo da igreja em Laodiceia escreve: estas coisas diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço as tuas obras, nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Verso 16 de Apocalipse 3. Assim, porque és morno e nem és quente, nem frio, ou seja, assim porque és morno e nem és quente, nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Pois dizes: estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Verso 18: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo, para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungir os olhos, a fim de que vejas. Eu repreendo e disciplino a quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Agora, o último versículo, que está em todo o último versículo das 7 cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Que Deus os abençoe. O Espírito aqui começa com a letra maiúscula, se refere ao Espírito Santo de Deus. Muito bem, se isso foi colocado nas demais cartas, nas 7 cartas, porque era importante o Espírito Santo falar ao coração daqueles irmãos, como o é hoje, os irmãos também darem ouvido à voz do próprio Espírito Santo de Deus. Na pesquisa que nós fizemos sobre, e a leitura que nós fizemos sobre a última carta de Laodiceia, todas as cartas destinadas às 7 igrejas da Ásia Menor, ela tem a sua importância. E Laodiceia foi incumbido a mim a trazer para os irmãos no estudo. Eu quero dizer que o estudo barra mensagem, tá ok? Porque é fantástico o que está aqui. Então, se em um dado momento o pastor está fugindo, não está dando estudo, está pregando, os irmãos recebem da mesma forma no coração dos irmãos, porque muito fui motivado a estar trazendo essa palavra aos irmãos, com base no que Deus colocou em nosso coração. De todas as igrejas da Ásia, a que acabamos de ler, Laodiceia, é a carta com um peso de severidade muito grande. Podem observar que não há um elogio sequer destinado a Laodiceia, nenhum elogio sequer por parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo a essa igreja. E ele tinha os motivos arrolados aqui, nós vamos colocar daqui a pouco os motivos pelos quais Jesus não cita, não elogia. Como diz o pastor Renato, não dá um agrado, como diz a irmã Niceia, nem um mimo a essa igreja. E o interessante que o apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, e eu vou dizer aqui mais para frente que Colossos estava próximo de Laodiceia, ele escrevendo aos Colossenses no capítulo 4, ele faz menção a essa igreja. Nos versos 15 e 16, eu vou ler aqui, verso 15 e 16 de Colossenses, capítulo 4: saudai os irmãos de Laodiceia e Ninfa, Ninfa é o nome de uma pessoa, e a igreja que ela hospeda em sua casa, ou seja, na casa de Ninfa.
E uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai, porque seja também lida na igreja dos laodicenses e a dos de Laodiceia. Essa carta que Paulo escreve era para ser lida na igreja e na comunidade, porque segue o texto: lede-a igualmente perante vós. Por algum motivo, o apóstolo Paulo direciona parte da sua carta a Colossenses. Alguma coisa deveria ser lido em Laodiceia, e no verso subsequente, que é o 16, ele manda uma repreensão a uma pessoa, a Arquipo, para tomar conta da sua vida e do seu ministério. Laodiceia, então, ela tem um ponto da sua história em que Paulo dá um destaque. Essa carta, ou parte dessa carta, deve ser lida também aos de Laodiceia e aos laodicenses, ou seja, não só da igreja, mas a comunidade também. Bom, eu fiz um arrazoado aqui, meus irmãos, e quero dar alguns destaques históricos e culturais sobre Laodiceia. Primeiro, Laodiceia foi fundada no ano 250 a.C. por Antíoco da Síria. E há um historiador que diz que no ano 65 a.C. ela teria passado por um terremoto. E essa cidade então precisou ser recomeçada, né? E um historiador trabalhou esse ponto aí. Segundo, Laodiceia ficava no meio das grandes rotas comerciais. Era uma cidade rica, conhecida como a cidade dos milionários. Um ponto: a cidade de Laodiceia destacava-se agora por 4 características. A primeira delas, isso é para nós entendermos, irmãos, o porquê do estudo, o porquê da mensagem, tá ok? Isto é um complemento além da Bíblia, através de livros e comentários, tá? Primeiro, era um centro bancário e financeiro, era um grande centro bancário e financeiro. Em sua época, Laodiceia era considerada a cidade mais rica do mundo. Segundo, Laodiceia era um centro de indústria de tecidos. Havia uma produção específica de uma lã muito famosa, era exportada para o mundo inteiro. Havia uma grande produção de roupas para todo mundo. O comércio em Laodiceia sobre vestuário era muito movimentado. Terceiro, havia em Laodiceia um centro médico de destaque. Ali havia uma escola de medicina muito famosa, e esse centro médico fabricava-se 2 grandes ungüentos, um para os olhos e o outro para os ouvidos. De repente lá poderia haver umas gotinhas para ajudar o pastor e tantos outros que sofrem com zumbido, né? Mas não vivia aquela época. 4. Trocar. Por último, ou melhor, por último, na região de Laodiceia era conhecida como um centro de águas térmicas. Agora eu quero que você preste atenção. Tudo que eu falei agora, num cartaz introdutório, haviam nessa região de Laodiceia, e isso é importante para a gente entender o texto: Laodiceia, Colossos e Hierápolis. Eram bem pertinho uma das outras, bem pertinho. Colossos, aonde é os Colossenses, em que Paulo escreve, Hierápolis e Laodiceia. Preste atenção para a gente saber o porquê do versículo lido. Em Colossos ficava as fontes das águas frias. Legal? Em Hierápolis havia uma fonte de águas quentes. Em Laodiceia, o curso das águas de Colosso e Hierápolis
se encontravam em uma fluência nos rochedos que fazia fronteira com Laodiceia, e as águas se encontravam. Quando as águas de Colossos e as águas de Hierápolis se encontravam em Laodiceia, frio com quente, tornaram-se as águas de Laodiceia mornas. Aí veio a inteligência da soberania divina em utilizar o versículo bíblico para mostrar aos laodicenses: olha, vocês são mornos. Olha o que diz o texto. E essa situação trazia para não só Deus, como para a população em si, náusea. Entendem? Vou repetir. Em Colossos havia ali as águas térmicas frias, as águas frias, e em Hierápolis quente. No percurso das águas, quando elas fluíam através de seus rochedos e se encontravam, as águas em Laodiceia eram mornas. Aí o escritor então se faz valer disso tudo e coloca aqui no versículo 15: conheço as tuas obras, que nem és frio e nem quente. Não eram as obras, a cidade em si. Os irmãos notaram que era uma cidade de milionários, era uma cidade de muitos recursos, e não só a cidade, como a igreja foi afetada por isso tudo. Ou seja, Laodiceia dava vômito, ânsia de vômito. Essa é a expressão aqui que Deus revela a João a escrever. Verso 16: assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Quais dos irmãos aqui na igreja e em casa que já não sentiu náusea, vontade de vomitar, uma sensação ruim, terrível? Os pacientes enxaquecosos sabem o que é isso, quando é enxaqueca, dor de cabeça muito forte, dá náusea. Quando você come alguma coisa que de repente não lhe fez bem, dá aquela ânsia do vômito. É assim que o nosso Deus se sentia por Laodiceia. Agora imagine só, o nosso Deus sentia isso por Laodiceia. E eu quero perguntar para você, quando você faz uma avaliação da sua vida, compreende agora esse versículo? Você é quente ou você é frio? O irmão é quente ou é frio? E isso me fez então fazer 4 indagações, apenas 4, na vida de um cristão. Você é um cristão honesto ou desonesto? Para Deus não há meio termo. O meio termo é vontade de vomitar. A palavra de Deus nos diz é sim e sim, ou não. Você é honesto ou desonesto? Laodiceia era honesta ou desonesta? Ela era morna, não tinha identidade. Você é fiel ou infiel? Com Deus? Com o seu cônjuge? Com o seu líder espiritual? Com o seu amigo? Com a sua igreja? Você é leal ou desleal? Você fala a verdade ou é mentiroso? Laodiceia não sabia nem se vestir numa cidade rica em produção de roupas. Laodiceia, os laodicenses não sabiam se vestir em uma cidade que era rica em exportar roupas. Olha o que diz o versículo 17. Aqui agora nós temos que separar o diálogo humano
do diálogo divino em um só versículo. Versículo 17: pois dizes, agora quem está dizendo é o homem: estou rico e abastado e não preciso de coisa alguma. Agora o diálogo divino: e nem sabes que tu és infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Isso é Deus dizendo. Olha as 4 qualificações na parte B do versículo. Você, Laodicense, é miserável, você é pobre, você é cego e você é nu. Não sabe nem se vestir. Com uma cidade rica e exportava suas mais belas vestiduras ou vestimentas. E o versículo 18 corrobora com isso: aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecer, vestiduras brancas para te vestires. Vestiduras brancas para te vestir. O povo não sabia nem se vestir com tanta riqueza na sua cidade. A igreja de Laodiceia tinha perdido seu vigor, seus valores, sua visão e suas vestimentas. O que é isso na vida de um homem? Aliás, retira isso na vida de um ser humano. Retira esses valores na vida de um ser humano. Retira o vigor na vida de um homem. Retira a força de uma pessoa. A melhor coisa que você pode ter, meu irmão, é a sua saúde. Retira isso de você. Nós não somos nada sem a saúde. Laodiceia era pobre de saúde. Não tinha vigor, tinha perdido o seu vigor. Tinha perdido os seus valores. Sabe como é que nós perdemos os nossos valores? Quando nós começamos a negociá-los. Existem valores suportáveis. Não, isso eu até posso entender que a minha cultura é diferente da sua. Nós podemos conviver bem com isso. Mas existem valores doutrinários que não se negociam. E Laodiceia negociou isso. Então ela perdeu o seu vigor, a sua força. Ela perdeu os seus valores éticos, morais e espirituais. Quando um ser humano e um crente em Jesus Cristo perde essa tríade moral, ética e espiritual, tudo vai, em uma linguagem muito simplória, tudo vai para o ralo. E Laodiceia não recebeu uma piscadinha de Jesus assim. Sabe aquela piscadinha quando você está namorando, você dá uma piscadinha assim para a moça ou para o rapaz? Nenhum elogio, nenhuma nota meritória, nenhuma menção, porque Laodiceia não foi merecedora, ela era morna. A vida religiosa da igreja em Laodiceia era frouxa e anêmica. Irmãos, como está a sua vida espiritual com o Senhor? Ela está frouxa? Ela está anêmica? Ou ela está inativa? Ou está em atividade? A falta de fervor mata uma vida e mata uma igreja. A falta de fervor espiritual arruinou Laodiceia. E eu não sei você, eu não sei como está o teu fervor por Deus. Estamos passando por uma peneirada. De março para cá, estamos passando por uma peneirada espiritual. Muitos crentes enfraqueceram a sua fé de março para cá, devido ao que está acontecendo no mundo. Os que não faziam culto doméstico nem lembram mais disso. Os que faziam seu culto doméstico potencializaram. Não podem deslocar ainda para a igreja, mas fazem da sua casa a sua própria igreja.
na oração, recebendo o seu áudio agora, como está fazendo, potencializado. Muitos crentes se potencializaram, mas muitos crentes também estão igual a Laodiceia. Não tem sabor. E o Senhor, para muitos crentes, está querendo vomitar, porque não se define. A pior coisa na vida de um ser humano é que ele não se define. Na sua frente ele é uma coisa, por detrás de você é outra. Isso é Laodiceia. Ou você é quente. Eu prefiro que alguém fale alguma coisa que eu não goste, olhando nos meus olhos. Eu vou para casa triste, eu vou com raiva, mas uma coisa eu vou entender: esse rapaz foi verdadeiro comigo. Agora, o Laodiceia, ele age assim: ele me bajula pela frente e por detrás de mim ele fala mal. Aí isso é Laodiceia. Ele não se define, ele não sabe se é quente, não sabe se é morno. Nós temos que nos definir. Eu tenho que me definir. Eu tenho que ser o mesmo longe da minha esposa. Eu tenho que ser o mesmo perto dela no quesito fidelidade. Eu tenho que ser o mesmo com os irmãos em termos de palavras, obras e atitudes. O mesmo longe dos irmãos. Eu tenho que honrar o pastor do qual eu estou submisso, perto dele, dando tapinha nas costas ou longe dele. Muita gente hoje está se preocupando com métodos, com estratégias. Mas veja bem o que está no versículo final, que está em todas as cartas. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muitas pessoas estão apagando o Espírito Santo da sua vida. O apóstolo Paulo trabalhou isso aos Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19. Não apagueis o Espírito. Uma frase curtinha. Em outras versões diz assim: não extingueis o Espírito. Há uma versão simplória que diz assim: é como você jogar água no fogo. Apagou o Espírito. Precisamos de técnicas, precisamos de métodos, precisamos de coisas para alavancar, e a gente está apagando o Espírito, embora isso tudo seja necessário. Mas o Espírito Santo de Deus, você consultou o Espírito Santo de Deus? Muitos de nós não queremos aceitar, mas nós nos parecemos como os laodicenses. Não temos mais fervor espiritual, não medimos palavras quando nós direcionamos aos nossos superiores hierárquicos. Não medimos palavras. Tratamos as pessoas assim. Faltava fervor espiritual em Laodiceia, faltava moral em Laodiceia, faltava ética em Laodiceia, faltava espiritualidade em Laodiceia. Aí eu pesquisei uma coisa que havia em outras igrejas da Ásia. Não houve erro doutrinário em Laodiceia. Não houve falsos mestres em Laodiceia. Não houve heresias em Laodiceia. E tudo isso é pesado. Não houve malfeitores em Laodiceia. Não havia perseguidores em Laodiceia. O seu problema era um só: falta de fervor espiritual. Pode pesquisar. Falta de fervor espiritual. Como é que você é identificado hoje na sociedade? Eu lembro como os crentes eram reconhecidos na sociedade há 30 anos atrás, quando eu me converti, mas era muito diferente de hoje. Os crentes sabiam conversar, os crentes sabiam respeitar pastor, os crentes sabiam respeitar a igreja, os crentes sabiam conversar, os crentes sabiam se vestir. Hoje está muito diferente as coisas. E um diagnóstico feito para essa igreja nos leva à autoconfiança dos laodicenses.
verso 17, depois que eu li sobre vestiduras brancas, diz assim: a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. 19, eu repreendo e disciplino quantos amo. Muitos crentes em Jesus Cristo, muitas pessoas vivem numa totalidade de autoconfiança. Na teologia ou na antropologia bíblica é colocado sempre o antropos, é sempre colocado o homem na frente do teós, de Deus, é sempre manifesto o homem em primeiro lugar. Faz uma varredura na sua memória, na sua consciência, e veja o quanto o mundo hoje tem traçado métodos eficazes para a melhoria da saúde humana. E nós estamos inclinando a nossa mente para essas coisas que não podem ser descartadas. Mas quando você inclina demais a alguma coisa e deixa de ouvir a voz do Espírito Santo de Deus na sua vida, você está apagando o Espírito, apagando o fervor. Eu não sei quanto tempo você tem se dedicado a uma vida de oração, a uma vida de relacionamento com o Espírito Santo de Deus. Em nossas igrejas batistas, ao longo da história, parece que nós falamos muito pouco da pessoa, que nem vou ousar terceira da Trindade, porque não há um escalonamento hierárquico, porque os três são um, mas a manifestação, sim, terceira do Espírito. Deus Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo como Filho, e o Espírito Santo na descida do Pentecostes, mas os três são um. Parece que há um medo até de se falar muito do Espírito Santo, mas ele é o real. Em João 14, ele é o Consolador, ele é que intercede a Deus com gemidos inexprimíveis, e é a ele que está dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à Igreja Batista da Esperança e em tantos outros lugares. O meu combinado com você esta manhã é que você não volte para casa como os laodicenses. Jonathan Edwards, ele diz que o crente deve ter luz na mente e fogo no coração. Luz na mente e fogo no coração. Pastor Hernandes Dias Lopes, no comentário sobre o Apocalipse, ele diz assim: igreja não vive de opinião, ela sobrevive com união. Igreja não vive de opinião, ela sobrevive com união. Se você começar a opinar de forma que venha a denegrir a sua igreja, lembre-se que você é componente dela, você faz parte dela. Para terminar, eu gostaria de contar uma simples ilustração que muito chamou-me a atenção no preparo desse estudo ou dessa mensagem. Eu não sei qual forma você vai receber no seu coração, de um fato bem inusitado, das coisas mais simples da nossa vida. Eu não sei como você está levando a sua vida de religiosidade, se ela está frouxa, se ela está anêmica como os laodicenses. Você já reparou uma árvore que está próxima da sua casa? Tem uma árvore próxima à sua casa, ou de frente, ou do outro lado, ou a 100 metros, ou na próxima esquina. Há sempre uma árvore próxima da nossa casa. Levanta a mão aqui para mim. Quantos moram perto de uma árvore? Tem árvore perto de casa? Aqui,
Todos os irmãos, quase todos os irmãos têm uma árvore próxima. Na minha casa, do outro lado, tem uma árvore. Por volta das 5 da manhã, canta uma sabiá, um canto muito bonito. Mas como o meu sono é leve, eu acabo acordando e ouço o som do sabiá. Mas um dia, eu comecei a olhar essa árvore e numa ilustração que eu encontrei no livro, uma árvore faz tanta diferença no mundo que você e eu poderíamos sermos igualmente a esta árvore. Com 3 minutos eu encerro a minha palavra para o culto. Quais os benefícios desta árvore que está próxima à sua casa? Ela traz sombra, ela pode dar frutos, ela te fornece uma paisagem bonita. Mas sabia que esta árvore plantada próxima à sua casa ou no seu quintal faz uma coisa para o mundo que você não faz? Essa árvore possui afetividade com os pássaros. Essa árvore próxima a você, ela recebe os pássaros à noite para repousar, e de manhã esses mesmos pássaros partem, se despedem da árvore para o dia a dia deles, e à noite os pássaros retornam para essa mesma árvore, ficam empoleirados no mesmo galhos, e essa árvore não cobra absolutamente nada desses pássaros. Essa árvore abraça esses pássaros todos os dias, sem cobrar nada. Eles passam a noite, eles voam sobre elas, eles cantam sobre os seus galhos, e à noite eles retornam para o seu sono. Não seja morno. Decida hoje a não ser um Laodicense. Decida hoje a ser como uma árvore que transmita afetividade. Decida hoje ser um crente fervoroso em Jesus Cristo. Pastor, como eu posso expressar o meu fervor? Com a sua dedicação na oração, com o seu amor. Fizemos uma visita ontem à casa de um irmão, em que aqueles que a visita teve que ser rápida, mas os irmãos que visitaram saímos mais fortes do que o que estava sendo visitado. Seja uma árvore que transmita afetividade. Se posicione. Seja verdadeiro. Não seja um Laodicense. 9h44. Eu quero fazer uma breve oração e encerrar este culto, e encerrar a EBD. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu espero que pela instrução do Espírito Santo de Deus tenha transmitido aos irmãos, com base na igreja que o Senhor escreveu, ou deu a visão a Jesus, e deu a visão a João, a escrever sobre a igreja de Laodiceia. E o Senhor pediu para que eles se decidissem, ou seja quente, ou seja frio, mas morno jamais. Que o Senhor faça essa obra maravilhosa do Espírito Santo de Deus em nossa vida, e nos transforme, e que nós não sejamos, nunca, jamais, um de Laodiceia. Obrigado pelo domingo, um domingo muito importante para a nossa nação. Fique conosco, essa oração que eu lhe faço, em nome de Jesus. Amém. Que bom, meus amados irmãos, que café, que vitamina, que suplemento nós recebemos neste momento, através do pastor Wendel, o Espírito Santo nos dando essa palavra tão inspiradora, tão abençoadora,
tão pedagógica, tão espiritual, tão teológica, bíblica especialmente. Pastor Wendel me fez lembrar, quando eu era jovem, sempre ouvia no trabalho, em algum lugar, a pergunta: você é quente ou você é crente? Quando eu tinha que responder, eu dizia: eu sou os dois. Eu sou quente ou sou crente? Vale a pena a gente ser quente, crente quente. É interessante, nas 7 cartas do Apocalipse, a gente percebeu alguns números 7. As 7 igrejas, os 7, eu sei as suas obras, os 7, quem tem ouvidos, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. E é interessante que começa falando ao pastor da igreja, mas termina falando à igreja. Então a palavra não é só para o pastor, a palavra é também para a igreja. Começa ao anjo da igreja, que está em Laodiceia, você escreve, mas termina dizendo: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Muito obrigado, pastor Wendel, pela sua instrumentalidade, obrigado pelos seus ensinos, essa reflexão magnífica. Que Deus continue abençoando o pastor Wendel, seus pais, seus irmãos. Amém. Obrigado. Amém. A nossa alma espera no Senhor. Ele é o nosso auxílio, o nosso escudo, pois dele se alegra o nosso coração, porquanto temos confiado no seu santo nome. Salmo 33, versos 20 e 21. Vivemos em um ambiente decado por cânticos que marcaram a história dos nossos irmãos em Cristo. E hoje iremos cantar algumas delas. Como contar a história da nossa igreja, sem mencionar esses irmãos? Desde o começo fizeram parte da Igreja Batista da Esperança. Eu morava aqui em Meritinga, lá no lugar dessa gente congregava, ia muitos pastores, itinerantes, missionários, tudo hospedava na casa, todas as vezes que ia, hospedava. E nessa ocasião, foi o pastor fazer uma certa conferência lá e levou um acordeon. E eu hospedava lá em casa, então pedi para ele deixar eu pegar. Aí eu toquei uns hinos de ouvido mesmo, né? Mas depois eu peguei mais, foi nesse brilho celeste. Então, quando nós mudamos aqui, eu casei, mudamos aqui para Valadares, nós éramos membros da igreja da Esplanada. Então, eu toquei esse hino, ele gostava muito de cantar, em casa, fazer solo também, em igrejas. Então eu toquei assim, sem saber direito, mas acompanhei. Então por isso eu gosto assim, das minhas. Sempre
muito bom. Uma história relacionada com a nossa igreja, a Hilda. Domingo passado nós fizemos um destaque aqui, que ela esteve presente no culto, já está com mais de 80 anos, né, Marcos? 84 anos. 85. Que bom. Ela, nessa pandemia toda, a primeira vez que ela esteve aqui, tivemos outros irmãos mais idosos, como a irmã Ladir, a irmã Luísa, a irmã Maria Mendes, a irmã Neymar. Hoje temos também a presença da irmã Terezinha, que também já passou dos 80. É uma pena que essa pandemia esteja nos impedindo de termos momentos como esses. É uma pena. Não é que a gente poderia perder nesta manhã essa palavra tão abençoadora. Não tem como. Mas Deus está no controle, como nós estamos sempre dizendo nesses momentos. Vamos dedicar ao Senhor os dízimos, as ofertas, lembrando-nos, irmãos, da palavra do Senhor Jesus em Mateus 6,33. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Chuvas de bênçãos. Enquanto cantamos, quem está presente e trouxe a oferta, o dízimo, pode fazer a entrega neste momento enquanto cantamos. Olá, meus irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Meus irmãos, nesse mês de novembro, quando a nossa igreja comemora o mês da música, e como é gostoso lembrar de alguns hinos que nos leva ao passado, trazendo assim aquela saudade. Esse hino nos lembra a família. Quando ainda criança, num período de chuva, quando nós ficamos todo mundo preso dentro de casa, imaginemos nós, irmãos, uma casa com alguns adolescentes presos dentro de casa num período de chuva. Então a minha mãe, na sua sabedoria, ela administrava isso muito bem, nos ensinando a cantar. E formava-se em um cômodo da nossa casa, ele era feito como se fosse uma igreja. Tinha as cadeirinhas pequenas, cadeira de criança, e aquela mesinha de quarto, eu acho que poucas pessoas lembram dessa mesinha de quarto. Então tinha uma mesinha dessa que era colocada no cômodo, como se fosse o púlpito. E a mamãe ensinava as minhas irmãs, que gostavam muito de cantar, esse hino Chuvas de Bênção, que é uma mensagem, é um hino de louvor muito lindo. Isso me traz a saudade daquela fase de adolescência, a fase da convivência com a família. Cantemos esse hino, mas vamos ficar lembrando da letra desse hino, que é uma mensagem extraordinária. É um hino de louvor que nos leva ao engrandecimento e adoração a Deus com muita reverência. É um hino lindo, 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 lindo. E os irmãos vão ver chuvas de bênçãos teremos. Nós temos que agradecer a Deus e pedir que Ele nos envie, nos mande, derrame sobre nós chuvas de bênção.
Irmãos amados, tendo tanto, já recebendo tanto, nós temos apenas gotas. Imaginemos se estivéssemos recebendo chuvas mesmo, tá? Né? Nós temos gotas, porque nós queremos, porque Deus quer nos dar muito mais do que nós imaginamos. Deus é maravilhoso. Vamos agradecer este momento da entrega dos dízimos, das ofertas, esse momento também histórico, em que o irmão Jurandense conta do seu tempo de menino, lá em Alvarenga, lá na roça, do interior, mas tendo uma família centrada nas coisas de Deus. Vamos orar. Ó Deus, muito obrigado por esta manhã. Obrigado, Deus, porque o Senhor tem nos abençoado tanto que nem sabemos como agradecer. Obrigado pelos dízimos e ofertas neste momento entregues no teu altar. Continua abençoando a igreja, abençoando os irmãos que aqui estão presentes e os irmãos que estão em casa. Ó Deus, olha para a tua igreja, o Senhor que sabe as obras de cada um de nós e que precisamos ouvir a voz do Espírito. Muito obrigado em nome de Cristo. Amém. Bom dia, irmãos. O hino que eu vou cantar foi escolhido pelo irmão José Onofre Pereira Filho. Infelizmente ele não pôde gravar um vídeo, porque ele está passando mal, mas não deixou de estar presente. Como é tão singular, Jesus, esbelto e muito gentil, no rosto traz uma luz, fanal do mundo vil, da sua glória celestial, veio Jesus aqui, a sua graça divina, veio ao mundo vir, a sua vida gastou aqui, perdidos pra salvar. Na cruz sangrenta se deu assim, a fim de os resgatar. Da sua glória celestial, veio Jesus aqui, a sua graça divina, veio ao mundo vir. O povo com apatia viu a prova desse amor. A sua graça jamais mediu o mundo pecador. Da sua glória celestial, veio Jesus aqui, a sua graça divina, veio ao mundo vir. No céu agora Jesus está, mais breve há de voltar, e a glória dos salvos transportará, onde hão de descansar. Da
Pereira é um patrimônio dos batistas brasileiros, um patrimônio da Igreja Evangélica, como o irmão José Onofre também é um patrimônio para todos nós. Um dos irmãos mais idosos da nossa igreja, que mesmo com a idade que tem, continua firme, continua abençoando muita igreja. Irmão Jonathan, nós amamos o irmão, desejamos que o irmão se recupere logo e esteja entre nós. Deus continue abençoando o irmão e toda a sua família. Então nós vamos convidar aqui a irmã Valesca Carolina Pereira, ela que agora cedo teve que se desdobrar para ensinar os juniores, já reuniu com os juniores, está se reunindo todos os domingos e agora está conosco para nos trazer uma reflexão. Ela está muito ligada à música, ao cantor cristão, ao hinário para o culto cristão, à história dos nossos hinos. Ela que tem sido uma bênção entre nós, vai nos trazer nesse mês da música uma pequena reflexão sobre a música, sobre esse instrumento que Deus tem nos dado para o louvor e glória do seu santo nome. Vamos então orar a Deus e agradecer pela vida da irmã. Queria convidar aqui o pastor Renato para estar orando e intercedendo por essa reflexão, pedindo que Deus abençoe a irmã Valesca e a todos nós que estamos vivendo esse momento que nós chamamos de o novo normal, né, pastor Renato? Vamos orar. Valesca está chegando aqui, pastor, e nós vamos estar orando por ela. Ouvimos essa ministração, essas músicas tão inspiradoras para todas as nossas vidas. Que o Senhor continue a abençoar todas as pessoas que têm coração voltado para a musicalidade. Senhor nosso Deus e nosso Pai, agradecidos somos, ó Deus, pela vida da irmã Valesca, e que o Senhor possa trazer ao coração dela, meu Deus, algo que se encherá, e que a boca dela transmitirá para cada um de nós aqui os presentes, e que assim sejamos abençoados com conhecimento sobre a música. O Senhor tem dado a ela uma caminhada vitoriosa, alegre, porque a música ela traz para nós essa virtude. Portanto, ó Deus, cuida da Valesca, e que assim nós também seremos cuidados através desses ensinamentos tão preciosos que tem nos abençoado ao longo da história do cantor cristão e de tantas melodias e músicas inspiradoras. Fica conosco, Senhor, receba essa nossa adoração, em nome do Teu Filho amado Jesus. Amém e amém. Irmã Valesca, com a palavra nesse momento. Irmã Valesca, casada com o irmão Célio de Araújo. Ela e o irmão Célio são pais do Pedro e do Gustavo. Vamos então ouvir essa palavra nesse momento, que com certeza irá nos abençoar muito. Bom dia, irmãos. Obrigada por você. Eu estava lá com as crianças juniores e achava que estava indo discorrer do culto. Mas até como a gente vai pegar a palavra um pouco mais cedo, não é que eu estendo um pouco animo a minha palavra hoje com vocês, né? E a aula continua, viu, crianças? A aula continua.
E realmente nós vamos ter aqui uma aula sobre adoração. O convite que nós temos é de uma mulher que foi uma aluna excepcional. O lugar era em Sicar, junto ao poço de Jacó, no Monte Gerizim, em Samaria. Jesus, o mestre, estava passando, era necessário passar por Samaria. Por que necessário? Ele tinha um mar Mediterrâneo para passar, mas ele resolveu passar por terra em Samaria. E é interessante pensarmos o contexto histórico desta missão, em que os judeus não conversavam com os samaritanos, eles não se comunicavam, não se entendiam por questões de preconceito histórico e cultural. Mas Jesus estava ali para a quebra de paradigmas. Ele resolveu passar por Samaria e deixar uma aula para nós, não só para aquela mulher samaritana. O pano de fundo era sobre água. Ele estava sedento e é algo de se esperar. Era a hora já avançada, meio-dia, causticante o sol. Os discípulos tinham ido à cidade comprar comida, mas Jesus resolveu ficar junto a este poço e encontrar uma aluna com sede. Interessante que era ele com sede de uma água substancial, mas ela tinha sede, sede da verdade, sede de conhecer a Deus, sede de entender realmente o que é adoração, o que é culto. Porque até então o que ela vivia era uma mentira, era um engano. E Jesus, como um bom mestre, como um rabi, resolveu passar e deixar essa aula registrada para nós. Uma aula com uma abordagem excepcional sobre adoração, em que nós não precisamos ter dúvidas com as explicações que ele nos deixou, principalmente os versículos que eu convido você para abrir e ler comigo. Estou falando do capítulo 4 do Evangelho de João. A história, vocês já sabem, é a história da mulher samaritana. E os versículos que quero deixar para vocês como meditação nessa manhã são os versículos 23 e 24. Onde está o cerne, o tema central da aula que Jesus deu na explicação sobre os verdadeiros adoradores. Vamos ler comigo? No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A minha versão é NVI, com os comentários de Marcos Lucado. Você pode ter outras versões, mas o sentido é este. Os versículos já conhecidos, onde se trata sobre a verdadeira adoração. Nos versículos anteriores, a mulher aborda Jesus com apenas uma pergunta nessa aula. Afinal de contas, onde devemos adorar? E dessa pergunta veio a sugestão para que o mestre desenrolasse o esboço dessa aula espetacular. Jesus explicou para ela, não só o lugar, mas como. Você está preocupada com o lugar específico, mas e o seu coração? Como adorar? E a quem adorar? Porque nós estamos tratando de um povo em que a miscigenação cultural era presente. Como vocês sabem, Samaria ficava no Reino do Norte. Hoje, Palestina, lugar conflitante, até nos dias de hoje. Mas, naquele tempo em que foi dividido em reinos, havia o Reino Sul e o Reino Norte. Com o Reino Norte ficaram 10 tribos. O rei que instituiu, na ocasião, foi o rei Jeroboão. E ele, para convencer o povo de não ir para Jerusalém adorar, ele convocou a todos do Reino do Norte para adorar a Deus ali mesmo em Samaria.
Então, na própria Samaria existia um lugar de adoração. E o lugar escolhido foi o Monte Gerizim, que em Deuteronômio foi determinado como o lugar da bênção. Estava diante do outro Monte Ebal, que era o lugar da maldição. Então, todos voltariam para o Monte Gerizim como lugar da bênção. E ali, junto ao poço de Jacó, aconteceu esse momento na vida da mulher samaritana no encontro com Jesus. Ela estava preocupada com os elementos essenciais para o culto, porque vocês sabem que os israelitas, eles tinham por costume de adorar a Deus com elementos principais, principalmente a questão de um animal sendo sacrificado para pagar ali os pecados. Havia a propiciação dos pecados na figura do sacerdote que levava os pecados do povo. Só que com a vinda de Jesus, ele se tornou o Cordeiro Pascal. Ele pagou o seu sacrifício vicário na cruz, todo o sacrifício que era necessário para que os nossos pecados fossem perdoados. Então nós não temos mais esses elementos essenciais. E aí Jesus inaugura um novo templo, dizendo à mulher: já chegou a hora, e esta é a hora, porque eu é quem faço a hora acontecer. A nova adoração sou eu que estou dizendo, porque eu sou a verdade. Então é a forma como que se deve adorar: em espírito e em verdade. Deus é espiritual, uma pessoa espiritual, e nós somos também espirituais. Nós somos uma tricotomia, uma junção de corpo, alma e espírito. Então Deus procura seres espirituais. Nós somos esses seres espirituais que Deus procura. Interessante que as outras religiões é o homem procurando Deus, mas a única e exclusiva religião é aquela que Deus procura. Deus veio até nós, Deus amou primeiro. Por isso nós reverenciamos a Ele, por isso nós adoramos a Ele. Agora, o que é adoração? Adoração vem do termo grego proskuneo, que é uma postura. É uma postura de prostrar-se, de inclinar-se, de reverenciar a alguém ou uma entidade. Então, quando nós adoramos, nós estamos elogiando, admirando, contemplando e confirmando em nossos corações que a Deus devemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Por isso a nossa atitude de adoração, ela deve ser uma atitude reverenciada somente a Deus. E o convite que eu faço a você hoje, que ainda não se tornou um adorador por excelência, autêntico, é você ter diante de Deus olhos como olhos de pomba. Esses olhos de pomba que é citado em Cantares é aquele olhar unifocal. A pomba é uma ave que ela não tem uma visão multifocal como nós, que estamos aqui e conseguimos ver um todo. Ela consegue ver apenas um ponto. E assim é o adorador diante do ser adorado. Ele deve ter um ponto, um foco apenas, e não ter uma adoração distraidamente, uma veneração em que a sua visão fica turva, fica distorcida, qualquer coisa lhe chama a atenção. E esse momento de adoração deve-se acontecer apenas aqui, na comunidade dos fiéis, ou acontece no seu particular? Quando nós estávamos estudando na EBD, recentemente, os estudos sobre a doutrina da oração, Mateus 6,6 explica isso. O que diz lá? Quando você entrar no seu quarto, fecha a porta, vai até o Pai, conversa com Ele em secreto, que Ele em secreto te recompensará. Essa é a base. Você precisa ter um momento de intimidade com Deus. Como é que você vai ter um todo, um conjunto de pessoas? É necessário que você tenha essa particularidade no seu momento individual com Deus. Pois afinal de contas, nós aqui juntos somos a junção dos fiéis, a junção dos adoradores, que resolvem por um momento se reunir para adorar em conjunto, em comunidade, àquele que é o nosso ser adorado.
A palavra adoração na língua inglesa, ela tem uma força de valor reconhecido, worship, que dá essa sensação de que nosso Deus é o nosso valor reconhecido, é como uma pérola preciosa, é o nosso maior tesouro, é o que o salmista declara em muitos salmos, é o meu bem amado, é o meu ser em que eu tenho toda a veneração e a adoração. Então nós precisamos desde já entender que o lugar em si, ele tem a sua devida importância quando eu na minha intimidade já tenho esse momento de adoração com Deus. E quando estou junto com o povo de Deus, eu estou ali para comemorar, para celebrar junto com o povo de Deus a adoração. Veja bem, no Antigo Testamento, é mais falado Antigo do que Velho Testamento. Os teólogos concordam comigo, né? Porque a expressão velho hoje não é mais assim citada, sim Antigo Testamento. No Antigo Testamento, as pessoas elas tinham o costume de então ter a figura do sacerdote, pagar ali o seu momento de remissão dos pecados através do sacrifício. Isso era culto para eles. Não existia música, não existia esse momento devocional como nós fazemos. Culto para eles, quando eles diziam, vou ali prestar um culto, eu vou levar um animal e sacrificar. E o detalhe, os levitas da tribo de Levi, que tem aquela ideia, é só para tocar, cantar, são os músicos, ficam ali bonitinhos, engomadinhos, vocês estão muito enganados. Os levitas faziam todo o serviço do templo, o serviço do culto. O que era culto então? Era só sacrificar animais, era sacrifício, era açougue o dia inteiro. Então os levitas eles tinham que ser bom na tutela para acertar a cabeça do animal. Era assim culto para eles. Então, a glória do Senhor, em hebraico significa Shekinah, era revelado ali no tabernáculo, que foi construído com uma tenda muito grande, onde ficava a Arca da Aliança. E enquanto o povo passava pelo deserto durante os 40 anos, o tabernáculo era montado, desmontado, e a glória do Senhor acompanhava o povo. Depois, na construção do templo, no templo de Salomão, a Arca da Aliança foi para o templo e lá se manifestava a glória do Senhor no templo. Então o povo entendia que tinha que se deslocar de Gerizim para adorar, alguma coisa assim, Jerusalém, e ir para o lugar de adoração que era apenas no templo. Quando Jesus veio e disse, é chegado o reino dos céus, isso quer dizer que a glória do Senhor chegou, porque eu sou a glória. E João declarou isso no primeiro capítulo do Evangelho, quando ele diz, e o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Então Jesus se tornou personificado, encarnado a glória do Pai entre os homens. Então por isso ele disse, não é necessário deslocar de onde você está para adorar. Se você me recebe, você já está adorando. Então depois que Jesus passou por este mundo, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, ele mandou a pessoa do Espírito Santo. E quando nós recebemos o Espírito Santo, o selo da promessa, nós recebemos como santuário no nosso corpo. O nosso corpo se torna a moradia deste Espírito Santo. E onde está a glória do Senhor? Está aqui no prédio? Não, está em mim, está em você. Nós representamos esta glória do Senhor. Por isso é importante nós entendermos que o nosso corpo é o santuário, é a habitação desta glória, e que a glória do Senhor nos acompanha onde nós estamos. Então eu pergunto para vocês nessa aula, onde é o lugar da adoração? É lá no seu quarto, na sua intimidade. É aqui também, no templo, que é a reunião dos salvos, a reunião dos redimidos. E onde quer que você esteja, você está adorando. Se o seu coração está preparado, como o salmista diz no Salmo 108:1, preparado está o meu coração a Deus. Nós devemos estar com o coração sempre preparado para adorar e exaltar o nome do Senhor onde quer que nós estejamos, para assim fazê-lo em espírito e em verdade. Na intimidade nós conhecemos melhor o caráter de Deus, porque você só pode adorar aquele que você conhece mais próximo.
Pastor Judson Cornwall, pregador americano, autor do livro Adoração como Jesus Ensinou, ele passou por uma situação como essa, em que certa vez sua congregação não fluía nos louvores. Então, ele teve uma experiência com Deus, em que Deus falou assim: a reação que sua igreja está tendo para comigo vai só até onde chega a compreensão que ela tem de minha pessoa. Se você puder levá-los a conhecer-me melhor, atingirão um nível de louvor mais elevado. Então, durante um ano, o pastor Judson foi pregando sobre não adoração e louvor, e sim sobre o caráter de Deus. A congregação começou a aprender os atributos de Deus, porque quando você adora, você exalta os atributos de Deus, as qualidades de Deus. Você admira esse ser adorado. Então, como você vai admirar, exaltá-lo e bendizê-lo se você não o conhece? Oséias 6,3 nos convida a prosseguir em conhecer mais e mais o Senhor, porque Ele a nós virá. A sua saída é certa como a alva, e Ele virá como a chuva serôdia que rega a terra, aquela chuva que pouco a pouco vai regando, vai abastecendo a terra. A chuva torrencial, ela não rega, mas a pouco rega. Então, de pouco a pouco você prossegue conhecendo mais o Senhor, e de glória em glória você se aperfeiçoa. Mas é preciso se aproximar de Deus para conhecer o seu caráter, os seus atributos, e poder assim exaltar. Quanto à música, qual é a música correta de adoração? É toda aquela que exalta o nome do Senhor. É toda aquela música que em si, desde a sua melodia, a letra, faz questão de exaltar, de tributar a Deus louvor, honra e glória. A adoração em si, que se fala que a adoração e não tem exaltação a Deus exclusivamente, não é adoração. É qualquer coisa menos adoração. E culto tem a ideia que vem do latim cultus, de ser criativo, de ser algo que venha com expressividade, zelo, e muitas vezes vemos culto que não acontece isso, em que há uma dispersão de valores. O culto não pode ser distraidamente, ele precisa alcançar um foco, e o foco deve ser de enaltecer o nome do Senhor. Qual é a palavra certa de dizer? Já que nós estamos nesse momento diferente, em que muitos me veem aí online, quem está do outro lado está prestando culto? Ou assistindo um culto? Qual a maneira certa de dizer: eu assisto um culto ou estou prestando um culto? Prestando um culto. Porque quem está assistindo, seja aqui presencial ou do outro lado da tela, infelizmente está perdendo tempo. Mesmo que você venha para sentar no banco e dizendo que está assistindo, você não pode dizer que está assistindo. Você está prestando um culto a Deus, com a sua vida, com a sua devoção. Veja, você passou uma semana toda e Deus foi fiel com você, então você vem aqui para agradecer, para exaltar, para bendizer o nome do Senhor, para declarar a sua fidelidade. Nós estamos aqui para esse propósito. E quem veio para assistir, perdeu tempo. Nós assistimos TV, assistimos um bom filme, uma série da Netflix, mas culto não. Culto ninguém assiste. Culto se presta para adorar e bendizer o nome do Senhor. Deus procura adoradores. Ele não está preocupado com shows. Deus quer de nós um coração íntegro. O salmista diz no 51:17: um coração contrito e quebrantado não desprezarás, ó Deus. Como é grandioso saber que Deus nos procura. Deus achou em Atos 13:22 ao rei Davi, que ele disse: achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu coração, que executará a minha vontade. Quem está disposto a ser este que Deus procura e que Deus vai achar? Deus não precisa de adoração aqui na terra, porque Ele já tem adoração por demais e com excelência nos seres angelicais lá no céu. Por isso Ele diz que procura adoradores. Convido você
a ser este adorador que Deus procura. O sine qua non, que é o elemento dispensável da adoração, é o amor a Deus indiscutivelmente. São Jerônimo, no século IV, escreveu: saibam todos, quantos hão de cantar no templo, que a Deus não se canta com a voz, mas sim com o coração. Romanos 11, 33 a 36 nos edifica com esta mensagem. Já estou concluindo, chamo você para ler comigo, juntos, esse texto que é um hino de adoração composto pelo apóstolo Paulo. Os hinos começaram a surgir no Novo Testamento. Até o Antigo Testamento eram cantados os salmos. Então, no Novo Testamento nós temos o Magnificat de Maria, temos o Benedictus de Zacarias e a entrada triunfal de Jesus, o Agnus Dei, que é o Cordeiro de Deus, por João Batista, e esse hino maravilhoso, belíssimo, de Paulo, o hino de adoração. Romanos 11, de 33 a 36. Vamos ler juntos? Pode ser as suas versões. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos! Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Pena nós não temos aqui, né, Arthur, a partitura assim, que de repente ajudava, né? Tanto dos salmos quanto dos hinos que eram cantados no Novo Testamento. Colossenses 3,16 fala que também tinha cânticos espirituais, que eram cânticos livres, espontâneos, em que os cristãos da igreja primitiva faziam, não é? Assim que se convertiam ao Senhor, ao Evangelho. Mas esses hinos eram cantados, eram poesias assim cantadas que a Bíblia nos deixou. E imagina como nós cantávamos nos tempos dos anos 80 e assim. Aqui demonstra a exaltação a Deus, a Trindade. Então vamos observar, tudo que cantamos deve ser filtrado para sabermos se realmente estamos adorando ou não. Que Deus realmente encontre a nós um coração de adorador, um coração com a excelência na adoração. Que Deus nos abençoe. Obrigada pela oportunidade e até uma próxima vez, querendo Deus. Nós vamos cantar com os irmãos do louvor, adorador por excelência, aí o pastor fica à vontade com a palavra. Quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais que já sou.
nesta manhã ficarmos sem esse toque, esse café, essas vitaminas, vidas de Deus através do pastor Wendel, através da irmã Valesca. Que coisa boa! Valeu a pena, valeu a pena. Deus continue abençoando o pastor Wendel, que teve que sair mais cedo um pouquinho para dar banho no pai dele. E Deus continue abençoando a irmã Valesca com essas reflexões. E à noite nós vamos ter um outro toque, um outro Nescau. Noelson Reis estará aqui falando um pouquinho sobre a música, sobre o cantor cristão, trazendo-nos uma boa reflexão também. Deus continue abençoando os irmãos. E nós vamos orar nesse momento, encerrando. Depois teremos a bênção. E eu queria chamar aqui a Maria Clara. Maria Clara fez um aniversário essa semana, né? Fez mais um ano de vida. Já está quase maior que o pai e a mãe. Que bom, né? E eu queria mandar o pastor Felipe para estar orando aqui pela Maria Clara. Nós temos outros aniversariantes que estão aqui inseridos no nosso registro aqui, no nosso boletim. Dia 10, o irmão Fernando César Damasceno. Dia 11, a irmã Kelé. O irmão Orlando, que fez 80 anos. A Maria Clara também, dia 11. Kleber e Marilda, aniversário de casamento, também dia 11. O Modesto, dia 13. A Tyler, dia 13. E assim por diante. Nós vamos orar, agradecendo e pedindo a Deus que continue abençoando esses irmãos e outros que às vezes não estão inseridos aqui no boletim, mas que estão aniversariando. Vamos orar agradecendo? Ó Deus bendito, Deus santo, a honra e a glória e o louvor pertencem a Ti. Senhor, venha sobre nós o Teu reino, governa sobre a nossa vida, governa sobre a nossa casa, governa sobre a Tua igreja, Senhor, sobre a vida dos nossos vizinhos, parentes, amigos, colegas, daqueles que nos relacionamos, ó Deus, que daqueles que ainda se encontram sob o domínio das trevas, sob o governo de Satanás, ó Deus, que venha o Teu reino sobre esses locais, sobre a vida dessas pessoas, ó Deus. Nós queremos Te agradecer nesta manhã, Pai, por Tua graça, por Tua bondade, por Tua misericórdia que se renovou neste dia. Nós Te agradecemos pelo privilégio de estarmos aqui reunidos como corpo para Te adorar e exaltar, Senhor. Obrigado, Senhor Deus, pelo que nós aprendemos aqui, que não sejamos, ó Deus, mórbidos, mas que sejamos fervorosos no Espírito, como diz a Tua palavra, Senhor, e que nós possamos também ser adoradores, Pai, que não adore apenas para sermos vistos por outros homens, mas que possamos ser vistos pelo Senhor, porque o Senhor contempla todas as coisas, mas o Senhor enxerga o coração quebrantado, como nós aprendemos. Senhor, nos ensina-nos a sermos adoradores por excelência, Senhor, para a glória do Teu nome. Nós queremos Te agradecer por estes irmãos que foram lidos aqui os seus nomes, aniversário de vida, talvez algum aniversário de casamento, Senhor. Esteja abençoando cada vez mais, esteja abençoando a vida desses irmãos. Nós Te agradecemos por cada um desses, Pai. Te agradecemos pela vida desta igreja, que seja, Senhor Deus, um instrumento para que o Teu reino avance aqui neste lugar, para que o Teu nome seja glorificado e engrandecido nesta cidade, Senhor. Abençoa a vida do pastor João Pensil, Pai, dos pastores auxiliares, dos líderes aqui. Ó Deus, que cada um trabalhe, Pai, para a glória do Teu nome, para que o Teu nome seja cada vez mais exaltado neste lugar, Senhor. Em nome de Jesus, despeça-nos, ó Deus, em paz, para que nós possamos, ó Deus, daqui a pouco estarmos aqui novamente para exaltarmos e cultuarmos o Senhor. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.
e que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós, que o Senhor sobre vós levante o seu rosto e vos dê a paz, agora e eternamente.